Imagine por um momento duas pessoas que nasceram no mesmo bairro, frequentaram as mesmas escolas e tiveram acesso a oportunidades praticamente idênticas. Uma delas, ao longo dos anos, parece navegar pela vida com uma facilidade desconcertante, onde portas se abrem, recursos se multiplicam e a prosperidade parece ser um estado natural de sua existência, quase como respirar. A outra, no entanto, vive em um ciclo perpétuo de esforço hercúleo e resultados medíocres, onde cada passo à frente é seguido por 2 passos para trás, e a sensação predominante é a de estar correndo em uma esteira ergométrica coberta de lama, gastando toda a sua energia vital apenas para permanecer no mesmo lugar. A pergunta que nos assombra e que serve como ponto de partida para a nossa investigação de hoje não é sobre sorte, nem sobre privilégios externos, mas sobre uma mecânica oculta, uma engrenagem invisível que opera silenciosamente nos bastidores da realidade e que determina, com precisão matemática, quem avança e quem estagna. Quando nos debruçamos sobre a obra de Hélio Couto e analisamos os fundamentos da ressonância harmônica, começamos a perceber que a realidade financeira e material não é construída com tijolos de matéria sólida, mas sim tecida com fios de informação e energia. A grande ilusão, aquela que mantém a maioria das pessoas presas na escassez, é a crença de que a matéria governa a matéria. Acreditamos, por uma herança cultural newtoniana e materialista, que para obter mais dinheiro, precisamos apenas manipular objetos físicos, trocar horas de relógio por moedas, ou aplicar força bruta sobre o mundo. No entanto, a visão que Hélio Couto nos propõe é radicalmente diferente e exige uma inversão completa dessa lógica. Ele nos convida a entender que a matéria é apenas a ponta final de um processo muito mais profundo, um processo que começa no nível subatômico, no reino das ondas e das frequências. Para compreender por que algumas pessoas enriquecem enquanto outras travam, precisamos primeiro aceitar que vivemos em um universo que é, em sua essência, mental e vibracional. Tudo o que existe, desde a cadeira em que você se senta até o saldo na sua conta bancária, possui uma assinatura eletromagnética única. Segundo a física quântica, que serve de base para muitas das explicações da ressonância harmônica, o átomo é composto quase inteiramente de espaço vazio. Mas esse vazio não é um nada absoluto. É um vácuo quântico, um oceano infinito de energia potencial e informação. O que diferencia um lingote de ouro de um pedaço de chumbo não é a coisa em si, mas a informação, a frequência em que os elétrons orbitam o núcleo, a estabilidade e a estrutura dessa energia. Portanto, quando falamos de prosperidade, não estamos falando de acumular papel-moeda, estamos falando de sintonizar uma frequência específica. Aí reside a primeira grande barreira mecânica que impede o crescimento. A maioria das pessoas opera sua vida financeira tentando sintonizar uma estação de rádio FM, usando um aparelho que só capta AM. Elas querem a música da abundância, que toca em uma frequência de alta vibração, associada à alegria, à gratidão, à expansão e ao amor. Mas o seu aparelho interno, o seu campo eletromagnético pessoal, está transmitindo e recebendo em uma frequência de medo, escassez, raiva e competição. Hélio Couto é enfático ao dizer que o universo não julga o que você quer. O universo apenas lê o que você é. Existe uma lei impessoal e imutável que diz que semelhante atrai semelhante. Isso pode parecer um clichê de autoajuda se olhado superficialmente, mas se aprofundarmos a análise sob a ótica da mecânica de ondas, veremos que se trata de física pura. Se você emite uma onda de carência, uma onda que diz, eu preciso desesperadamente porque não tenho, essa onda sai de você, viaja pelo campo de ponto zero e retorna trazendo exatamente a confirmação matemática daquela informação. Mais situações de necessidade, mais cenários onde a falta é a protagonista. Aqui entramos em um terreno mais complexo e fascinante. O papel do observador e o colapso da função de onda. Na mecânica quântica,
Sabemos que uma partícula pode existir em múltiplos estados possíveis, simultaneamente, até que seja observada. No momento da observação, a função de onda colapsa e a partícula assume uma posição definida. Trazendo isso para uma nossa realidade macroscópica e financeira, cada um de nós é um observador constante da própria vida. O problema é que a maioria das pessoas observa a realidade através das lentes do passado. Quando você acorda de manhã e imediatamente se preocupa com as contas a pagar. Quando você olha para o seu extrato bancário e sente um aperto no peito, você está, naquele exato momento, colapsando a função de onda da sua realidade financeira novamente na mesma posição de escassez. Você está congelando a realidade. A mecânica oculta da estagnação é, muitas vezes, a repetição ininterrupta de uma observação viciada. Você recria o ontem no hoje e fará o mesmo amanhã, porque a sua emoção, que é o combustível desse colapso, permanece inalterada. É fundamental entender que a emoção é o veículo da criação. O pensamento dá a forma, mas a emoção dá a carga. Hélio Couto explica que se você pensa, eu sou próspero, mas sente, eu estou apavorado com a falta de dinheiro, a mensagem que o universo recebe é a do pavor, não a da afirmação intelectual. A frequência dominante é sempre a emocional e a inconsciente. E é aqui que encontramos o verdadeiro vilão da história. Ou melhor, o mecanismo de segurança que se tornou obsoleto, o nosso próprio inconsciente e os paradigmas que nele habitam. O inconsciente governa cerca de 95% de tudo o que fazemos, sentimos e atraímos. Se conscientemente você deseja riqueza, mas no seu inconsciente existe um programa instalado na infância ou trazido de experiências passadas que diz que o dinheiro é sujo, que ricos não entram no reino dos céus, ou que ter dinheiro é perigoso porque vão me roubar ou me invejar. Então existe um conflito vibracional. E nesse braço de ferro entre o desejo consciente de 5% e a crença inconsciente de 95%, o inconsciente ganha todas as vezes. Essa é a razão pela qual o esforço físico isolado não resolve o problema. A pessoa que trabalha 14 horas por dia, mas carrega um paradigma de escassez, está apenas gastando energia cinética. Ela está remando com força máxima, mas a âncora do seu barco está presa no fundo do oceano. A ressonância harmônica propõe que a única maneira de levantar essa âncora é através da limpeza e da substituição dessa informação. É preciso reescrever o código. Enquanto a informação de base for de não merecimento, qualquer dinheiro que chegue a essa pessoa encontrará uma maneira de sair. Você já deve ter visto isso acontecer. Pessoas que ganham na loteria ou recebem uma herança e em poucos anos perdem tudo. Ou aquele profissional que começa a ganhar bem e misteriosamente seu carro quebra, o telhado vaza, alguém da família adoece e o dinheiro é drenado até que ele volte ao seu nível de termostato financeiro original. Isso não é azar, é a homeostase do sistema de crenças. O sistema interno da pessoa não suporta uma frequência de abundância superior à que ela acredita merecer. Então, ela autossabota a própria realidade para voltar à zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja desconfortável. Aprofundando ainda mais na visão de Hélio Couto, encontramos o conceito de zona de conforto como uma zona de morte entrópica. O universo é dinâmico, ele está em constante expansão. A energia precisa fluir. O dinheiro, em sua essência, é uma forma de energia que representa valor e troca. Se você tenta represar o dinheiro por medo da falta, você interrompe o fluxo. A água parada apodrece. O dinheiro parado por medo estagna. A prosperidade exige movimento, exige confiança no fluxo. Aqueles que enriquecem, segundo essa filosofia, são aqueles que se tornam canais desobstruídos, para que a energia do todo passe através deles. Eles não retêm por medo. Eles administram com sabedoria e deixam fluir, sabendo que a fonte é inesgotável.
A mentalidade de escassez acredita que o bolo é limitado. Se eu pegar um pedaço maior, sobrará menos para o outro. A mentalidade de abundância, alinhada com a mecânica quântica e com o todo, sabe que o ato de criar valor expande o bolo infinitamente. Mas o que significa, na prática, alinhar-se com o todo? Hélio Couto utiliza frequentemente o termo soltar. Esse é talvez um dos conceitos mais mal compreendidos e, ao mesmo tempo, mais cruciais de sua obra. Soltar não significa desistir, não significa sentar no sofá e esperar o dinheiro cair do teto, e não significa irresponsabilidade. Soltar significa agir com total dedicação e competência, mas desapegar-se completamente do resultado emocional e da ansiedade sobre como e quando o resultado virá. É o estado de fluxo perfeito. Quando você está ansioso, quando você precisa desesperadamente que aquele negócio feche, que aquela venda aconteça, você está emitindo uma onda de falta. A ansiedade é a prova de que você não confia. E se você não confia, você colapsa a função de onda negativamente. O efeito Zenão quântico, explicado na física, mostra que se você monitora um sistema incessantemente, você o congela. Se você planta uma semente e a desenterra a cada hora para ver se está crescendo, você a mata. Aquele que trava na vida é aquele que não consegue soltar. É o controlador, o ansioso, aquele que quer forçar o universo a caber na sua planilha de Excel. Aquele que enriquece é aquele que planta, nutre e confia na inteligência da terra e do sol, focado em servir, em criar, em trabalhar com alegria, sem a sombra do desespero pairando sobre suas ações. Outro aspecto mecânico fundamental é a questão da sombra e da catarse. Para que a nova informação de prosperidade entre, o lixo emocional precisa sair. Não podemos construir um arranha-céu sobre um pântano. Muitas pessoas tentam aplicar técnicas de visualização, afirmações positivas e quadros dos sonhos, mas fazem isso em cima de uma base de ódio, ressentimento, culpa e mágoa. Hélio Couto nos lembra que essas emoções densas são como chumbo na nossa aura. Elas baixam a nossa frequência vibracional para níveis onde a prosperidade simplesmente não consegue ressoar. A prosperidade vibra alto, o ódio vibra baixo. Eles não ocupam o mesmo espaço. Portanto, o processo de destravar a vida financeira passa obrigatoriamente por um processo de limpeza interior. Perdoar não é um ato religioso de bondade. É um ato inteligente de engenharia pessoal. Quando você perdoa, você solta o peso que o mantinha no fundo. Você libera da energia que estava sendo gasta para manter aquele ressentimento vivo e a disponibiliza para a criação de algo novo. Sem essa limpeza, a ressonância harmônica encontra muita resistência estática para operar plenamente. Além disso, precisamos falar sobre a da alegria e a dopamina correta. A sociedade moderna nos viciou em dopamina barata. O like na rede social, o açúcar, a compra por impulso, o entretenimento passivo. Isso gera picos momentâneos de prazer, mas não gera alegria sustentável. A alegria, na visão da ressonância, é a frequência mais próxima do amor e da criação divina. Quando você trabalha com alegria, quando você encontra propósito no que faz, você entra em ressonância com o fluxo do universo. O trabalho deixa de ser um castigo bíblico e passa a ser uma forma de oração, uma forma de servir ao todo. Hélio Couto enfatiza que o dinheiro é uma consequência, um efeito colateral de quanto valor você agrega ao universo e às outras pessoas. Quem busca o dinheiro pelo dinheiro, muitas vezes se frustra ou se corrompe. Quem busca a excelência, o serviço e a solução de problemas reais, acaba atraindo o dinheiro como uma consequência natural, pois o universo tende a enviar recursos para onde eles estão sendo bem utilizados para a expansão da vida. Vamos analisar a mecânica do não inconsciente. Imagine que você tem um desejo consciente de crescer, de expandir sua empresa ou sua carreira. No entanto, lá no fundo, existe um ganho secundário em permanecer pequeno. Talvez
Se você enriquecer, terá que assumir responsabilidades que o assustam. Talvez tenha medo de perder os amigos que só sabem reclamar da vida junto com você. Talvez tenha medo de que, ao se tornar poderoso, se torne uma pessoa má, confirmando um medo infantil. Esses ganhos secundários são as âncoras invisíveis. O nosso cérebro reptiliano, a parte mais antiga do nosso sistema nervoso, é programado para a sobrevivência, não para a felicidade ou para a riqueza. Para o cérebro reptiliano, o desconhecido é perigoso. A riqueza, se você nunca a teve, é um território desconhecido. A pobreza ou a limitação, por mais dolorosas que sejam, são familiares. E para a biologia da sobrevivência, familiaridade é segurança. Portanto, existe uma resistência biológica e neurológica à mudança. Aquele que enriquece é aquele que consegue, através da expansão da consciência, sobrepor o neocórtex e a vontade espiritual aos impulsos primitivos de medo e conservação do cérebro reptiliano. É preciso ter a coragem de perder a identidade de pobre coitado ou de batalhador sofredor para assumir a identidade de co-criador consciente. Essa mudança de identidade é crucial. A ressonância harmônica trabalha com a transferência de informação. É possível acessar a informação de mentes brilhantes, de arquétipos de sucesso, de frequências de prosperidade e trazê-las para o seu campo. Mas isso exige que você deixe de ser quem você era. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Para viver uma nova realidade financeira, você precisa morrer para a sua velha versão. Isso dói. O ego luta, esperneia, cria crises, tudo para tentar manter o status quo. É por isso que muitas pessoas desistem logo quando começam a progredir. Elas sentem o desconforto da mudança vibracional, que Hélio chama de catarse, e interpretam isso como algo está dando errado, quando na verdade é o sinal de que a limpeza está acontecendo. Aquele que trava recua diante do desconforto. Aquele que avança entende que o desconforto é a dor do crescimento, o rompimento da casca para que a semente brote. A visão sistêmica de Hélio Couto também nos leva a considerar a questão da honestidade e da ética cósmica. Não existe prosperidade real e duradoura baseada em prejudicar o outro. Podemos ver pessoas que ganham dinheiro de forma ilícita, mas se analisarmos a frequência delas, veremos medo, paranoia, doenças e desequilíbrios familiares. Isso não é prosperidade. É apenas saldo bancário com entropia psíquica. A verdadeira riqueza é holística. O universo é um sistema fechado de contabilidade divina. Não há como enganar o todo. O que você emite, volta. Se você emite trapaça, volta trapaça. Se você emite valor real, volta valor real. A integridade não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade técnica para quem quer manter uma vibração alta e estável. A dissonância cognitiva de saber que se está fazendo algo errado cria uma fratura no campo eletromagnético da pessoa, por onde a energia vaza. Ser honesto, ser verdadeiro, ser ético, blinda o seu campo e permite que você sustente a energia da abundância sem ser destruído por ela. Outro ponto que merece uma investigação profunda é a relação entre a ação e a não ação. O taoísmo fala do Wu Wei, a ação sem esforço. Hélio Couto traduz isso para a linguagem da física quântica. Existe uma diferença entre movimento e ação inspirada. O movimento é a agitação baseada no medo. A ação inspirada é o passo dado a partir da intuição, da conexão com o todo. Quando você está conectado, as ideias surgem. As coincidências significativas, a sincronicidade, começam a acontecer. Você encontra a pessoa certa na fila do café, você recebe o e-mail que precisava na hora exata. Isso é o universo conspirando a favor. Mas isso só acontece quando você sai da frente, quando o seu ego para de tentar controlar cada milímetro do processo. Quem trava é quem tenta empurrar o rio. Quem enriquece é quem constrói um barco e aprende a navegar na correnteza. Navegar exige habilidade.
exige atenção, exige ação, mas usa a força da água a seu favor, em vez de lutar contra ela. A questão dos relacionamentos também entra nessa equação. Nós somos a média das frequências com as quais mais convivemos. Se você está cercado de pessoas que vibram na reclamação, na vitimização e na inveja, o seu campo precisa gastar uma energia imensa apenas para não ser arrastado para baixo. Isso não significa que você deva abandonar as pessoas, mas significa que você precisa blindar a sua frequência e, muitas vezes, escolher ambientes que nutram a sua expansão. A ressonância funciona por indução. Um diapasão vibrando em uma nota fará outro diapasão próximo vibrar na mesma nota. Se você quer vibrar na prosperidade, aproxime-se de quem já vibra nela. Não necessariamente para pedir dinheiro, mas para absorver, por osmose vibracional, a mentalidade, a postura, a visão de mundo dessas pessoas. Leia o que elas leem, estude o que elas estudam. Modele a informação. A ressonância harmônica é, em última análise, a tecnologia de transferir a informação de quem já tem o resultado para quem deseja tê-lo. É importante também desmistificar a ideia de pedir ao universo. O universo não entende o pedido de súplica, porque a súplica reafirma a ausência. O universo entende o comando, a determinação e a gratidão antecipada. Agradecer pelo que você ainda não vê fisicamente é a chave mestra. Quando você agradece, você emite o sinal de que já aconteceu. Isso cria um vácuo magnético que puxa o evento para a sua realidade. A gratidão é a assinatura química de receber. A reclamação é a assinatura química de rejeitar. Quem vive reclamando da crise, do governo, do patrão, dos impostos, está assinando embaixo de um contrato de permanência nessa realidade. O foco expande. Tudo aquilo em que você coloca a sua atenção, cresce. Se você coloca a atenção na dívida, a dívida cresce. Se você coloca a atenção na solução e na oportunidade, a oportunidade cresce. Essa é uma disciplina mental rigorosa que separa os que têm sucesso dos que fracassam. O controle do foco é o controle da realidade. Mas vamos um nível mais fundo. A fusão com o todo. Hélio Couto explica que, em última instância, só existe uma consciência. Nós somos individualizações dessa consciência única. Quando nos vemos como separados, competindo uns com os outros, estamos na ilusão do ego. Essa ilusão gera medo e escassez. Quando começamos a perceber que somos parte de um organismo maior e que o bem do outro é o meu bem, entramos em fluxo. A prosperidade vem para facilitar a sua missão de vida. Se você não tem uma missão, se você não sabe para que serve a sua vida, além de pagar contas e ter prazeres sensoriais, o universo não tem pressa em lhe dar recursos. Recursos são ferramentas. Se você não tem uma obra para construir, para que precisa de mais ferramentas? Aquele que descobre o seu propósito, que alinha a sua vontade individual com a vontade do todo, recebe recursos infinitos, porque ele se torna um gerente de confiança do Banco Universal. O universo sabe que, nas mãos dessa pessoa, o dinheiro vai circular, vai gerar vida, vai criar beleza, vai aliviar o sofrimento. Pergunte-se: se eu recebesse 10 milhões hoje, como isso beneficiaria o mundo? Se a resposta for apenas, eu compraria uma mansão e um carro esportivo, o seu potencial de ressonância é muito baixo. Se a resposta envolver crescimento, contribuição e serviço, seu potencial magnético aumenta exponencialmente. A travadua na vida muitas vezes é um sinal de desalinhamento existencial. A pessoa está no emprego errado, na relação errada, vivendo a vida que os pais queriam ou que a sociedade aplaude, mas que a alma rejeita. A alma, ou o self, tem uma agenda. Quando o ego vai contra a agenda do self, o resultado é depressão, ansiedade e fracasso financeiro. O fracasso, nesse caso, é uma bênção disfarçada. É o self puxando o freio de mão para dizer: não é por aqui, pare, recalcule. Hélio Couto sugere que a alegria é a bússola. Onde está a sua alegria genuína?
O que você faria de graça se já fosse bilionário? É nessa direção que está o seu pote de ouro. Seguir a alegria não é hedonismo, é seguir a trilha de migalhas de pão que o seu espírito deixou para você encontrar o caminho de casa. E a casa, invariavelmente, é um lugar de abundância. A escassez é uma anomalia. A natureza é exuberante. A vida é pródiga. A falta é uma criação humana baseada em erro de percepção e gerenciamento. Portanto, ao investigarmos a mecânica oculta de quem enriquece e de quem trava, chegamos à conclusão de que se trata de um trabalho de engenharia interior. Não é sobre trabalhar mais, é sobre vibrar melhor. É sobre limpar os porões do inconsciente, soltar as amarras do passado, perdoar radicalmente, focar na solução, servir ao todo com alegria e confiar no processo da vida. É entender que você é um emissor de ondas eletromagnéticas 24 horas por dia e que a sua realidade é apenas o eco dessas ondas. Se você não gosta do que está ouvindo, não adianta gritar com o eco. Você precisa mudar a sua voz, mudar a sua frequência, mudar a sua informação. A ressonância harmônica é o convite para essa transformação alquímica, onde o chumbo do medo é transmutado no ouro da realização plena. É um caminho de coragem, de autoconhecimento e de responsabilidade total. Ninguém pode fazer isso por você. O universo diz sim para quem você decide ser. A pergunta que fica então não é: o que eu vou ganhar? Mas sim, quem eu vou me tornar? Porque no final das contas, você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E no momento em que você se torna a própria prosperidade em essência, o mundo material não tem outra escolha, a não ser se reorganizar para refletir essa verdade.